noite a todos. Meu nome é Nathalie, mas a maioria das pessoas me conhece como Nath. Mas como hoje eu estarei aqui apresentando alguns louvores que o Senhor me presenteou, então eu vou falar para vocês um nome que vocês podem procurar nas plataformas e encontrar, né? Nathalie Santos. N-A-T-H-A-L-I-E. Nathalie Santos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês aqui, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de começar esse ministério, assim propriamente hoje. E eu quero agradecer a Osana, porque acho que ela é mais idealizadora desse ministério do que eu. Sempre ela que me impulsiona para tomar os primeiros passos. Muito obrigada por o Senhor te usar para me colocar nesse ministério. Eu vou estar cantando alguns louvores para vocês, mas para cada louvor tem uma história. Então, ao mesmo tempo que eu conto meus louvores, eu também estarei falando da minha história, né, do meu testemunho. E por isso que lá na nossa divulgação eu coloquei o quê? Cantando a minha história. Cada uma das minhas músicas, ela conta uma parte da minha história. E tudo para começar onde eu orei a Deus. A música, ela faz parte da minha vida. A música, eu falo com as pessoas que eu acho que eu tenho notas musicais no sangue, em vez de células sanguíneas, porque eu amo música. E eu amo a forma como a música tem de alcançar as pessoas. Então, muitas vezes eu ouvia músicas e eu pensava assim, nossa, parece que foi escrita para mim. Eu me via dentro daquela letra. Então, eu queria que Deus me desse o dom também de escrever algo que alguém escutasse e falasse, parece que escreveu para mim. Minha história, a gente não vai seguir uma ordem cronológica da minha vida. Nós vamos seguir uma ordem cronológica das músicas, de como elas surgiram. E para vocês poderem conhecer a história da minha primeira música, que foi a primeira que o Senhor me deu realmente de presente, eu preciso começar falando a respeito da minha irmã. Minha irmã, ela faleceu, eu tinha 19 anos. E quando eu nasci, minha irmã já tinha 5 anos. Então, eu não sabia o que era viver sem minha irmã, porque quando eu nasci, ela já existia. E eu sempre procurei viver no mundo dela, então eu sempre andei 5 anos na minha frente, porque eu sempre queria fazer as mesmas coisas que a minha irmã fazia. Quando minha irmã morreu, eu perdi meu chão. Porque na minha cabeça eu falei, agora eu vou ter que aprender a andar só. Até aqui eu não sei como é estar sozinha, porque ela sempre estava comigo. E eu tive que aprender. E quando eu perdi minha irmã, eu era da igreja, eu era adventista, mas meus pais não eram. Então eu tinha a esperança da ressurreição, eu tinha certeza da salvação da minha irmã e de que ela ressuscitaria e que eu reencontraria ela. Mas meus pais não tinham essa mesma certeza e esperança. Então eu tomei para mim a responsabilidade de cuidar dos meus pais, com 19 anos. Então na minha cabeça, não foram eles que pediram, mas na minha cabeça eu tinha que botar meu luto num pacotinho para que eu pudesse dar força para os meus pais. Mas quando a gente começa a viver em função de outras pessoas, seja nossos pais, seja nossos filhos, seja o cônjuge, isso cansa. Isso vai se tornando um fardo, porque você não vive para você, você vive para o outro. E chegou um momento que aquilo começou a me sufocar, porque eu não me sentia à vontade para fazer algo por mim. Então, sempre que eu pensava, por exemplo, tem uma viagem, mas meus pais vão ficar em casa sozinhos. É época de Natal, mas se eu sair, meus pais vão ficar em casa sozinhos. Então, sempre eu me sentia culpada. Se eu fizesse alguma coisa para deixar eles, que na minha cabeça seria tipo deixar para trás, eu me sentia culpada. E a única forma que teria para eu não me sentir culpada era se eu morasse longe deles, porque aí eu não tinha como estar em todos os eventos, estar em todos os lugares. E por coincidência, que na verdade nada na nossa vida é por coincidência, ou é providência de Deus, ou é o dedinho do inimigo, das duas uma, eu conheci uma pessoa nesse período que morava em São Paulo. E a gente começou a conversamos por um tempo, depois a gente começou a namorar. E quando eu me vi, eu estava lá em São Paulo. Era a minha chance de viver longe dos meus pais, viver a minha vida sem me sentir culpada por não estar perto deles. E assim eu fui. Mas quando a gente casa pelos motivos errados, não existe outro caminho
que não seja a separação. Porque por mais que a gente tente, quando os dois ainda tentam, os dois ainda buscam a direção de Deus e tudo, ainda tem como o Senhor arrumar as coisas. Mas na minha história não foi assim. E eu fiquei 6 anos casada. Com 3 anos, a gente ainda vivia mais ou menos. Eu lembro que uma vez com 2 anos eu comentei com ele, eu falei, parece que a gente tem 10 anos de casamento em vez de 2. Era tipo assim, a gente já estava na crise dos 10, com 2 anos de casamento. E eu passei 3 anos da minha vida lutando, porque cada vez que eu falava, agora eu separo, eu ia para a igreja, porque os dois eram adventistas. Então eu ia para a igreja e o Senhor falava, o Senhor pode restaurar tua família, o Senhor pode restaurar teu lar. E eu falava, tá bom, Senhor, vou ficar aqui. E aí eu ficava mais um pouquinho. E cada vez ia ficando mais difícil ficar ali. Uma vez um cachorro correu atrás de mim na minha rua. Para quem me conhece sabe que eu tenho um pânico de cachorro. E eu não tinha mais coragem de sair sozinha de casa. E lá em São Paulo eu só tinha ele. Ele era a pessoa que eu tinha e a família dele. Eu não tinha ninguém da minha família por perto. Então, por um tempo, ele ia comigo para poder ir para os lugares, mas chegou um tempo que não tinha como ele me acompanhar em todos os lugares. E eu comecei a ficar presa dentro de casa, porque eu tinha medo de sair. Quando eu precisava ir de qualquer jeito, eu ia chorando e eu voltava chorando. Então, aquilo começou a me fazer muito mal. E eu me lembro que depois eu comecei a ter medo de sair. Não era mais por causa de cachorro. Eu tinha medo de qualquer coisa que fosse novo para mim. E eu falei com ele, eu quero voltar para a Bahia. Eu quero estar perto de pessoas que eu sei que cuidam de mim, que eu sei que me ama. Eu queria estar perto da minha família. E eu acreditava que aqui eu poderia viver novamente, sair livremente, sem ter o medo que eu carregava lá. Mas ele nunca quis vir para aqui. E nisso eu fiquei um tempo lutando, mas finalmente chegou um ponto que eu virei para Deus, e essa frase é muito forte. Eu virei para Deus e eu falei assim, isso aqui vocês mais na frente vocês vão entender. Eu falei, Senhor, se para eu receber o céu eu preciso ficar casada, eu vou para o inferno. Eu não suportava mais ficar ali naquele ambiente, porque não existia amor da minha parte. Então eu convivia com alguém que aquela pessoa não estava me dando nem o mínimo do que eu precisaria para suportar tudo aquilo. E um dia eu decidi vir embora. E eu voltei para a Bahia. Quando eu voltei para a Bahia, ainda levou um tempo para depois a gente se divorciar e tudo mais. Orei muito a Deus ainda para Deus me dar permissão disso. E eu comecei aos pouquinhos, eu saía com a sombrinha, sabe aqueles guarda-chuva grandão que parece um sombreiro? Eu saía com daquelas, mas eu saía. Aqui eu tinha coragem de sair. Aí depois eu fui deixando a sombrinha em casa. E eu fui começando a confiar em Deus. Aí eu lembro que às vezes tinha, aqui em Jiquié tem mania, gente, de ficar uns 5, 6 cachorros tudo junto, né? E aí eu lembro que uma vez eu fui pro culto de manhã cedo, 5 horas da manhã, tinha os cultos de oração na Urbis. E eu tava indo e aquele monte de cachorro na porta da igreja. Eu falei, Senhor, coloca teus anjos. Senhor, não tem ninguém aqui comigo, não tinha um pé de gente na rua. Ó, gente, eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho certeza que foram anjos de Deus, porque os cachorros vinham na minha direção. Chegou em um dado momento, eles pararam, olharam para mim, viraram e foram embora. E eu fui para uma igreja. Então, assim, isso foi me dando confiança para eu voltar a sair. E eu fui conquistando minha liberdade de novo. E eu lembro que as pessoas falavam bem assim, cadê a Nathalie que eu conhecia? Nem eu sabia aonde eu estava. Mas aos poucos eu fui conquistando a minha liberdade. E um dia eu estava tomando banho e eu comecei a cantarolar uma música. A letra e a melodia que eu nunca tinha visto. E foi só um pedacinho. E aí passou um tempo, eu estou lavando os pratos e aquela música voltou na minha mente. E agora ela começou a voltar completa. O Senhor me deu ela completa, a letra e a melodia. E ela ficou lá guardadinha. E aí quando foi alguns anos atrás eu consegui gravar essa música. E a música que eu vou cantar agora, ela fala a respeito de gratidão. Gratidão justamente pelo que Cristo fez e faz por mim. E em gratidão a tudo isso, o meu resultado é uma entrega completa a Ele. Tudo que eu queria agora era viver para fazer a vontade do Pai. E essa música ela fala a respeito disso, de gratidão minha, a minha gratidão.
completa do nosso coração, sem reservas, e dedicar também a gente obedecer aquilo que Ele nos pede, ser sensíveis à voz do Espírito Santo e nos permitir ser guiados por Ele. Obedecer ao meu Deus. Mas como eu falei para vocês, eu me sentia muito sozinha desde que eu perdi minha irmã. Quando eu fui para São Paulo, eu estava numa fase, assim, uma das melhores fases da minha vida, né? Eu estava voltando a viver, e aí eu mudei para São Paulo, e a solidão veio toda de novo. Era um lugar desconhecido, eu não tinha minha família, e eu me sentia muito só. E durante um tempo, depois que eu me separei, eu decidi ficar um tempo, eu e Deus, para que eu pudesse entender o que aconteceu, aonde eu errei, porque nunca é um lado só que erra. Então eu queria entender o que aconteceu, porque meu sonho de vida era a minha família. Eu não queria uma casa com pessoas morando, eu queria um lar, eu queria uma família de verdade. E isso eu não tive. Então, eu ficava tentando entender. Eu sempre tive o sonho de pertencer a apenas um homem. Na minha cabeça eu ia casar e ia morrer com aquela pessoa. Eu vi o exemplo dos meus pais. Meus pais, graças a Deus, até hoje estão juntos. E eu, na minha infância todinha, nunca vi uma discussão dos meus pais. Então eu queria um lar de verdade para a minha vida. E eu fiquei um tempo sozinha tentando me reencontrar, mas depois eu decidi construir esse lar. Falei, se eu não tive, eu vou pedir agora a permissão do Senhor para que eu possa construir o meu lar. Quando eu tomei essa decisão, eu já tinha dado entrada no divórcio, mas meu divórcio ainda não tinha saído. Demorou 3 anos para se concretizar. Então, eu sempre fui ativa na igreja, sempre trabalhei, eu pedi para que me afastassem dos cargos, porque como ainda estava no processo de divórcio, eu estaria em adultério. Então, eu me afastei primeiramente dos cargos e a minha decisão foi, pela graça de Deus, eu me casei virgem, que não é muito
assim fácil nos dias de hoje, né? Mas pela graça de Deus eu me casei virgem. Então, quando eu me separei, que eu queria casar de novo, eu falei, eu quero também um casamento, já que eu já fiz tanta coisa errada, eu quero fazer do jeito certinho. Então, sempre que eu conhecia alguém, que eu começava a namorar, eu falava, olha, é namoro de adolescente, viu? Porque agora é pior ainda. Ó, gente, é pior, viu? Vocês, enquanto vocês não vê, vocês ficam assim, porque depois é pior para controlar. E aí eu falei, olha, é namoro de adolescente, tu quer, tá? E aí tentando, né? Conhece uma pessoa aqui, não dá certo, tal. E eu não me via nem nessas oportunidades, porque quando você nunca foi casado, você ainda se permite namorar, conhecer. Mas quando você já foi casado, eu nunca me considerei mais solteira. Para mim, eu era divorciada. Então, assim, eu não me dava ao luxo de ficar tentando aqui, tentando ali. Eu achava que isso não era certo. Conheci uma pessoa. E essa pessoa parecia que era a pessoa. É de Deus! Era assim que eu dizia. E eu lembro que minhas amigas, uma está aqui de prova disso, e ela falava bem assim, meu Deus, lá vem Nath. É de Deus, amiga, não dessa vez é. E eu orava, gente, pelo meu casamento eu orei. Eu pedi a direção de Deus. E Deus, ele mostrava muitas coisas, só que assim, tinha muitos dos sinais que Deus me dava, que hoje, olhando para trás, eu vejo que era Deus tentando me livrar das minhas próprias escolhas. Mas na época eu dizia, é o inimigo tentando me tirar a bênção. Cuidado com o que a gente interpreta por conta de nosso querer. Eu orava para Deus, mas na verdade assim, Senhor, faz a tua vontade, mas tu sabe que a minha é essa. Então era assim que eu pedia para Deus. E foi assim que eu me casei naquela época. E aí quando foi dessa vez agora, eu imaginando, né, orando de novo, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Teve uma audiência, falei, agora o divórcio sai. E eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, se o divórcio sair, eu vou me guardar para o casamento. Mas se não sair, meu filho, eu não vou esperar mais não. E aí, tipo assim, né? Em outras palavras, a culpa vai ser tua, porque tu não fez sair o divórcio. Como que a gente faz as coisas com Deus, né? O divórcio não saiu. E eu fui lá e fiz o quê? Quebrei o meu voto com Deus de me guardar para o casamento. E eu tive uma decepção terrível com essa pessoa. Sabe o que aconteceu? Nathalie se revoltou. E aí eu falei, mãe sempre dizia, vocês é uma joia rara, vocês é uma joia preciosa. E não sei o que, não sei o que. Eu falei, que mano é joia preciosa nada, quem é que dá valor? Cadê o valor? Eu falei, tô me guardando pra quê? Não vou mais me guardar. E aí decidi, eu falei, eu nunca fui muito de ficar nessas coisas não, mas tipo assim, eu não vou esperar ser um namoro sério, nada assim, se eu quiser fazer, eu vou fazer. Esperar casamento pra quê? Não vou não. E aí fui tentar viver assim, mas quando Deus ele te cria para um propósito, ele não te permite viver na lama. E Deus ele não me permitiu. Eu não estava feliz me guardando, porque o que eu queria eu não tinha das pessoas, mas eu também não fui feliz vivendo de forma libertina. E eu louvo a Deus por isso, porque ele me mostrou que esse não era o lugar que ele queria para mim. E aí eu comecei, nessas andanças, veio essa segunda música, porque eu me sentia perdida, e eu olhava para mim e falava, Senhor, eu fiz tudo certo, eu me guardei, e eu casei, fiz tudo certinho, acabei me divorciando, e agora eu estou tentando fazer tudo certinho de novo, e olha onde eu estou, como que eu vim parar aqui? Como? E a solidão me acompanhava. E nessa música o Senhor me mostrou outra coisa também, eu sentia muita culpa. Eu carregava muita culpa comigo, porque eu achava até então que para Deus me amar, para vocês não, viu? Se vocês me perguntassem aqui, mas Nath, eu fiz tal coisa, Deus te ama, o amor de Deus é incondicional, mas quando se tratava de Nathalie tinha que fazer tudo certo para Deus amar. E eu já tinha divorciado, eu já tinha feito um monte de coisa errada, então eu achava que Deus não estava se agradando mais de mim. E ele, através dessa música, ele falou, você não está só. Você nunca está sozinho. E a única coisa que eu precisava fazer era confiar na mão de Deus. Você não está só.
gente precisa tomar uma decisão em nossa vida. E a decisão que eu tomei naquele momento foi de me entender, de buscar saber por que eu vivia daquela forma, por que minha vida estava daquele jeito. E nesse momento o Senhor me apresentou a Osana. E eu comecei a fazer terapia com ela. E nós ficamos fazendo tratamento por um bom tempo. E eu gostaria de convidar ela, porque assim, é importante o meu olhar, mas eu falei com ela, eu quero que você testemunhe a respeito do seu olhar diante de tudo que o Senhor foi me dando de vitória. Difícil, hein? Falar dos meus pacientes, a gente não fala. Mas eu autorizei, viu, gente? Autorizou, né? Mas isso assim é muito complicado, muito complicado. Mas assim, o que eu posso falar de Nath, quando a gente se encontrou, o que ela trouxe foi um Deus que pega no pé, né? Um Deus exigente, um Deus que tinha muitas regras, né? E um Deus que era muito parecido com a sua própria história, porque os nossos pais muitas vezes ele representam Deus pra gente, né? E tem essa forma de ser Deus, de ser o homem é o que cuida, o homem é o que protege, e Deus é essa pessoa que cuida e que protege. Então a gente ela estava nessa fase, né, de estar nessa visão de pai e Deus. Então assim, meu jeito, se meu pai age desse jeito, Deus age desse jeito, né? Então a gente foi desconstruir essa questão de quem é Deus, né? O lugar de Deus, o lugar de pai, o lugar de família, o lugar de mãe, o lugar de ser, né? O lugar do ser e o lugar do Criador. Que lugar estava o Criador? Que posição o Criador estava, né? E isso foi uma construção que a gente foi trabalhando ao longo do tempo. A bichinha cabeça dura, né? Eu era cabeça dura, gente. Dava uma dificuldade com a bichinha. Não, mas não é uma construção fácil, né? Não é uma construção fácil. Mas chegamos lá, não foi? Chegamos lá e a gente conseguiu fazer essa separação de pai e Deus, o Criador e o meu pai paterno, né? O meu pai terreno. Que lugar é esse pai terreno? Que erra, que é um ser humano, igual a mim, igual ao filho, né? Necessitando também chegar lá, necessitando também deste Criador, né? E quando conseguimos fazer essa ligação, conseguimos trabalhar essa linha, ela conseguiu entender isso, essa clareza, aí veio outras partes, né? Que foram muito boas, mas aí vai falar, né? Então, entrou uma outra psicóloga também, que eu precisei sair da linha para que ela pudesse entrar, para ela trabalhar com o MDR, que eu me tinha entrar exatamente nos traumas e tudo. E ela estava mais apta no momento do que eu para isso. E aí a gente fez essa transferência, mas eu louvo a Deus, porque ela já pegou ela muito bem. Não foi? Já pegou ela muito bem. Na verdade, assim, eu falo sempre com a Osana. Deus, o povo tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Deus escreve certo por linha certa. E se eu não tivesse passado todo o tratamento com a Osana, eu não suportaria o que vocês ainda vão ouvir a respeito do meu testemunho. Então esse período nosso foi um período que Deus me preparou para eu suportar, saber de coisas que eu não sabia a meu respeito. Então foi todo um preparo. E eu recebi a alta dela, viu, gente? Eu cheguei até alta, mas aí daqui a pouquinho eu vou falar o restante da história. Mas eu não sei se você se lembra, mas teve um dia que ela falou para mim assim: você se ama? Porque eu coloco todo mundo na minha frente, não de forma saudável como a Bíblia fala. E ela falou: você se ama? Eu falei: lógico, claro que eu me amo, não tem problema nenhum comigo. Ela falou: você se ama? E por que você permite que a pessoa faça assim, assim, assim com você? Por que você aceita tal e tal comportamento?
E ali eu fui ficando quieta. Como era que meus olhos ficavam? Ela disse assim, é o que esses olhinhos já estão enchendo de água? E ali eu pude de fato entender que eu não me amava. E eu não me amava porque eu não conhecia o verdadeiro amor de Deus. Porque eu questionava esse Deus. Eu achava que eu tinha que fazer por merecer o amor de Deus. E essa música, ela fala disso. Ela fala que um dia eu duvidei do amor de Deus, mas não era porque Deus não podia me amar. Era porque eu olhava para a minha condição, e na minha condição eu achava que ninguém poderia me amar, nem mesmo Deus. Obrigada, minha querida. E essa música, ela fala a respeito disso. Só que assim, ó, gente, não foi fácil. Não foi fácil. O refrão dessa música, o que mais repete, Celso, gente, o meu arranjador, ele é a pessoa que grava minhas músicas, ele é meu conselheiro nessa parte também, é tudo. E ele falou, Nath, repete demais esse refrão, na hora que a gente foi gravar. E eu falei, Celso, é para enfatizar, porque de fato foram noites e dias de lágrimas. Deus sabe, minha mãe, meu pai não sabe quantas noites eu chorei, porque eles não viam, eu escondia. Mas Deus sabe quantas noites eu chorei para poder compreender o amor de Deus na minha vida. Pode colocar, nunca mudaste. Eu não sabia amar.
Você fazer terapia não é fácil, mas é libertador. A parte que eu vou contar da minha história agora, eu acho que é uma das partes mais difíceis. Foi tão difícil passar por essa etapa que, assim, quem lembra que a primeira jornada de 40 dias que a igreja lançou? Naquela primeira jornada eu estava ali na UESB, foi ali que foi lançada. E daquele dia eu aprendi a fazer meu culto, buscar a Deus na primeira hora, e nunca tinha deixado de fazer. Passei por 2 cirurgias e no hospital eu fiz meu culto. E eu não me contentava em fazer o culto. O Senhor já tinha me dado um outro ministério, que era escrever. Daquilo que Deus falava comigo, eu escrevia e enviava para as pessoas. Mas eu passei por uma fase no meu tratamento tão dura que eu não conseguia fazer meu culto. Eu não conseguia buscar a Deus. E não era por revolta. É porque, assim, eu gosto de sentir o Espírito Santo falar comigo. Eu gosto de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas quando a gente passa por muita dor, por muita angústia, às vezes a gente não consegue ouvir. Ele está ali do nosso ladinho, mas a gente não consegue ouvir. E tinha dias que doía tanto e eu falava com Deus: Senhor, eu não consigo fazer o culto hoje. E eu espero que eu consiga terminar, né, o testemunho. Mas eu falava com ele: eu não consigo. E assim, para muitas pessoas, gente, é normal na igreja você levantar e sair de casa, mal fazer uma oração. Mas para mim não era. Mesmo que tivesse um culto com várias pessoas, se eu não fizesse o meu com Deus, o meu dia não tinha sentido. Mas chegou um ponto que eu ia passar o dia todo tentando fazer o culto e não ia fazer nada, porque eu não conseguia buscar a Deus. E essa música, ela veio dentro desse contexto. Foi mais uma música também de mais uma observação de Celso. A música começa dizendo: eu não te escrevi hoje ainda. Como assim, Nath? Não te escrevi? E eu falei: Celso, todas as músicas, ele sabe que eu não gosto de mexer em algumas coisas da letra, porque a letra das músicas não são minhas. Também é o Espírito Santo que fala. E eu comecei a escrever minhas orações, porque quando eu tentava orar no pensamento, eu me perdia. E eu descobri que quando eu escrevia, eu conseguia falar melhor com Deus. Mas mesmo escrevendo, tinha dias que eu não conseguia. Era tipo assim: eu vou repetir as mesmas coisas, vou escrever as mesmas coisas. Não vou escrever hoje. E essa música, ela começa falando disso, da inconstância. Muitas vezes eu tinha fugas. De que sentido? Para eu poder conseguir suportar o tratamento, eu virava noites e noites assistindo filmes e séries, para minha cabeça não pirar. Era a forma que eu tinha. Mas mesmo naqueles momentos eu falava com Deus: Deus, eu não te quero longe de mim. Então senta aqui do lado e assiste comigo, por favor, até eu ter condição de te buscar de novo. E eu falei para ele isso: como é que Deus pode aceitar a minha inconstância? Porque em um dia eu estou lá, estou buscando Ele e tudo, mas no outro dia eu dedico o meu tempo para todas as outras coisas, mas não para o meu Deus. E o Senhor me mostrou que quem completa o incompleto é Ele. Cada vez que eu assistia um filme e durante aquele filme Ele me lembrava de alguma coisa da minha história, então Ele falava assim: então deve ser por isso. E Ele me ajudava. Muitos filmes foram terapias para mim. Não eram os filmes, era o Senhor assistindo ali do lado comigo. E essa música, ela fala disso. Eu peço para Ele: Senhor, vem me completar. Vem me completar, porque eu não tenho o que te oferecer de mim mesmo. Pode colocar a música. Não sei até que horas que vocês vão aqui não, viu, gente? Mas está acabando. Eu não te escrevi hoje ainda. Como suportas minha indiferença, minha dedicação?
meu Senhor morar em mim, vem me completar. Nossa felicidade só está em Jesus. Minha felicidade está em Ti, é somente em quem posso confiar. Do que me ajudou quando precisei, grande alívio em Teu colo achei. Quero agradecer por me amar tanto assim, por nunca desistir de mim. Há um vazio que passo a vida tentando preencher, mas é tudo em vão. Tu és quem toca o meu coração. Só quero ser inundada por Ti. Vem, meu Senhor, morar em mim, vem me completar. Nessa oração recebi mais um presente Teu pra mim. Grata sou por me responder antes mesmo de me ouvir. Quero agradecer por me amar tanto assim, por nunca desistir de mim. Há um vazio que passo a vida tentando preencher, mas é tudo em vão. Tu és quem toca meu coração. Só quero ser inundada por Ti. Vem, meu Senhor, morar em mim, vem me completar. Vem me completar. Vem me completar. Amém. Como a Osana disse, eu recebi alta dela, mas eu precisei de outra terapeuta. Porque quando eu recebi alta dela, lembra, Osana, que eu te falava? Tem alguma coisa. Ainda tem alguma coisa. Eu aprendi a lidar com as situações, aprendi muitas coisas, mas ainda tinha uma coisa. E eu não sabia o que era essa coisa. E a Isane chegou para mim e ela me mostrou, né, o EMDR. E através disso eu descobri muitas coisas. Mas antes de eu contar para vocês o que eu descobri, ela fez um videozinho também, mostrando também o olhar dela a respeito, porque eu acho que isso é muito importante. Mais do que o que a gente vê, é o que a outra pessoa vê do agir de Deus na nossa história. Vamos prestar atenção. Boa noite, queridos irmãos. Eu tô aqui num lugar bem especial. Essa é a Maria, ela tá aqui comigo, me acompanhando neste lugar tão lindo, gravando esse vídeo. É um privilégio falar de Nath, porque ela veio de uma forma muito especial para a minha vida. E a gente compreende que dentro do processo terapêutico é uma descoberta contínua, não é? E os milagres acontecem de várias formas, inclusive na psicoterapia. Ela conheceu então o meu método de trabalho e eu fui estudar uma proposta dentro do curso de psicologia que não tem na faculdade, mas a gente estuda fora, chamado EMDR, que é um processo que a gente trabalha dessensibilização das memórias de curto a longo prazo, mas principalmente as memórias do passado, claro que memória do passado, né? Mas da infância, aquelas memórias que escondemos de algum modo porque dói muito. E então, através do processo de EMDR, a gente consegue acessar essas memórias, dessensibilizar e reorganizar as nossas crenças que acabam nos limitando e nos trazendo situações de dor na alma, atrapalhando até mesmo a nossa vida espiritual, porque dentro do processo terapêutico a gente acredita que sem sanidade não há santidade. E quando nós não entendemos por que agimos de determinadas formas, nós não conseguimos compreender
como nos relacionamos com Deus e com o próximo. O que nos causa medo, o que nos causa insegurança, por que Deus não age, por que Deus não atua e nos limita dentro da nossa própria fé. Atender Nath foi um privilégio muito grande, uma grande escola para a minha vida. É saber que a gente não sabe nada da gente. É entender que quanto mais nós aprofundamos na terapia, mais a gente se descobre. E entendemos que a nossa salvação, ela realmente é um dom gratuito de Deus, porque nós não sabemos por que agimos de determinadas maneiras. Quando começamos o processo terapêutico, Nath trouxe 2 demandas, mas nós não imaginávamos onde chegaríamos com as informações que o cérebro trazia. Hoje, ao olhar a evolução e a libertação que Nath teve durante todo o processo terapêutico, eu agradeço a Deus por me escolher para estar com ela nessa jornada. Nath, eu quero te parabenizar por você se permitir se conhecer, se desafiar dentro do processo terapêutico, ir além e vivenciar todas as dores necessárias para curar a alma. Tenho muito orgulho de você, orgulho de quem você escolheu ser e principalmente se libertar dos traumas e das dores da alma. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica a dica. Deus é a verdade plena, mas e a verdade sobre você? Você conhece? Nath, mais uma vez, orgulho de você, querida, que Deus te abençoe. Cada um de nós tem sua história e às vezes a gente sofre por não entender por que temos determinados comportamentos. E às vezes até pensamos assim, poxa, eu sou tão diferente dos outros, eu sou tão limitado, eu queria fazer e não consigo. Pois é, nós somos o que somos porque a nossa história nos levou até onde chegamos. Tem motivo para sermos assim. Do conhecimento, nós nos libertamos. Nath, muito orgulho de você, querida. E eu quero desafiar você, irmão, se permitir ser tocado e se conhecer e ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando há conhecimento, quando há sanidade mental, a gente tem também espiritualidade sã. Quando eu comecei a fazer o MDR, como eu falei para vocês, eu sabia que tinha algo por trás. Que mesmo entendendo, eu sou muito racional em muitas coisas, eu preciso de lógica em muitas coisas. Então por que pela lógica eu já compreendi, mas meu sentimento não muda? Por que minhas emoções não mudam? Por que meu comportamento não muda? E um dia, em uma das terapias do MDR, eu quero agradecer a minha amiga porque ela trouxe esse presente para mim hoje e foi usada por Deus para isso. Um dia na terapia eu me deparei com uma cena e a foto que me veio na mente foi essa aqui. Eu tinha por volta de uns 2 anos no máximo aqui nessa foto. E eu não tinha essa foto em casa, né? Mas ela veio na minha mente. Eu fui na casa de manhã e aí eu procurei pelas fotos e eu vi. Eu desse tamanho, realmente. E eu perguntei para a mãe, quantos anos eu tinha aqui? E a mãe falou, Nath, eu acho que tu tinha uns 2, não foi, mãe? Uns 2 anos. Desde que eu comecei meu tratamento, gente, eu tinha noção de que muito cedo alguma coisa tinha sido roubada de mim. E eu não sabia o que era. E eu falava sempre com Zane, não sei se eu cheguei a comentar com a Osana, mas eu lembro que muitas vezes na nossa terapia, quando a Osana tentava puxar a infância, era um branco. Eu não tinha lembranças, eu não tinha assim... Lembrava que eu ia para a praia com meus pais, lembrava de coisas vagas, mas eu não conseguia ter lembranças da minha infância. E eu descobri que desde esse tamanho eu fui abusada de várias formas. E eu passei 30 anos sem ter consciência disso. Deus, ele é tão maravilhoso. Aqui tem escrito assim, ó, meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Isso é de uma música. Para você ver o poder da música. Essa música parece que foi escrita para mim. Eu não entendia uma coisa. Para mim foi o pior.
Os abusos até então para mim não foi pior, porque eu sofri. Até então, me desculpe a linguagem que eu vou usar, mas assim, até então eu não tenho memória de ter sofrido estupro. Porque o estupro, ele é o ato sexual em si de maneira violenta ou forçada. Então, até onde eu sei, até onde eu me lembro, porque eu ainda estou em tratamento assim com relação às lembranças, não tenho todas ainda, não passei por isso. Mas em questão de ser molestada, de você ser obrigada a ver o que você não quer, então, de tudo aconteceu, desde pelo menos uns 2 anos que eu tinha ali. Eu também era muito coagida. Lá em casa, meus pais me criaram para dizer a verdade, mas tinha verdades que eu não podia dizer para eles. Eu passei 30 anos da minha vida e minha mãe não tinha noção de que eu sofri abuso. Como que uma criança de 2 anos esconde, gente, que sofre abuso? É Deus. É Deus na vida da pessoa. E quando eu estava cantando a outra música lá, que fala, né, que Ele nunca mudou, Ele sempre esteve a me proteger, eu lembrei de lá de 2 anos. Que diacho de proteção é essa que Deus deu, né? Que proteção foi essa? Mas assim, eu entendi qual foi a proteção de Deus. Deus protegeu a minha mente para que eu crescesse uma pessoa saudável. Deus, Ele protegeu a minha adolescência, que apesar de ter passado por tudo isso, eu vivi minha adolescência, eu vivi as fases da minha vida com muitas sequelas, lógico. Hoje eu olho para trás e vejo que meus comportamentos eram resultado disso. Reações que eu tinha muitas vezes era resultado disso, mas eu não sabia. Talvez você esteja lidando com coisas, não que você tenha sofrido algum tipo de abuso, mas talvez você tenha comportamentos hoje que você nem gosta em si mesmo, mas é fruto de algo que você passou na sua infância e que ficou as marcas. Nossa mente pode apagar por conta da dor. É tão dolorido que nossa mente deleta, mas o nosso corpo reage. E assim, eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito dessa questão, mas algo que é importante a ser dito para que vocês cuidem dos filhos de vocês. As pessoas que me abusaram eram vizinhos, que minha mãe confiava dentro de casa, que ajudava minha mãe a cuidar da gente às vezes, colega de trabalho do meu pai, parentes, minha família. O que eles roubaram de mim? Eles roubaram minha mãe e meu pai. Por que eles roubaram minha mãe e meu pai? Lembra que eu falei para vocês que eu queria ter o meu lar? Eu tive um lar harmonioso. Eu cresci numa família de amor. Eu cresci numa família em que tudo que eles podiam oferecer para a gente, eles davam. Não tive luxo, não. Mas tudo que eles podiam oferecer, eles davam. Minha mãe não era uma mãe relapsa. Minha mãe cuidava. Minha mãe parecia que tinha olho até nas costas. Mas as coisas não dependem de você estar com seu olho em cima do seu filho para acontecer. E quando eles me coagiam a não contar, inclusive minha própria irmã chegou a dizer isso para mim uma vez, não conta para amanhã. E a princípio, para mim aquilo ali eu perdi meu chão, porque para mim minha irmã sempre me protegeu. E ela era a única pessoa que sabia as coisas que aconteciam. E quando eu descobri isso, eu falei, poxa, minha vida toda foi um engano? Minha vida toda foi um engano? Mas eu descobri que minha irmã sofria as mesmas coisas que eu sofria. Não sei desde quantos anos, porque minha irmã já morreu e hoje eu não tenho como perguntar para ela. E quando ela dizia para mim, para eu não contar para minha mãe, é porque ela também era ameaçada. Quando ela me levava algumas vezes para alguns ambientes, era porque ela também era ameaçada. E ela tentava assim me proteger. Ela falava, fica quietinha, que vai ser melhor. Porque ela sabia o que era lutar e você sofrer ainda mais. Então, dentro do que ela podia me proteger, ela me protegia. E eu acho que era por isso que eu tinha uma ligação muito maior com minha irmã do que com meus pais. Porque eu nunca pude contar isso com meus pais. Eu lembro que quando eu era pequena, eu caía, eu ligava para o banco e eu falava, painho, eu caí.
Quando chegar eu dou um beijinho que passa. Quando a mãe me batia, eu ligava para ele, pai, a mãe me bateu. Por que ela bateu? Não sei, pai. A criança nunca sabe, né? E aí, ele, quando chegar, eu converso com ela. Então, assim, eu contava tudo para o meu pai. Mas me tiraram o colo do meu pai. Porque eu não podia contar o que acontecia comigo. E eu fui me afastando. Manhã tinha um jeito de dizer assim, diga a verdade, mesmo que você apanhe. Então, quando acontecia essas coisas, eu fugia. Eu não ficava muito perto de manhã, porque se ela me perguntasse, eu não podia contar. Cuidado também com os rótulos que vocês dão para os seus filhos. Minha mãe não tinha ideia do que acontecia comigo. E muitas vezes ela via que quando eu voltava da brincadeira com os primos, com os vizinhos, eu ficava num canto com o braço cruzado e a cabeça baixa. E ela achava que eu estava emburrada. Eu era emburrada, eu era a chata, tipo assim, que causava problema muitas vezes. E aquilo ali era a única coisa que eu tinha para lidar com toda a dor que me causava. Então a única coisa que eu podia fazer era, entre aspas, ficar emburrada. Mas nem isso eu tinha direito muitas vezes. E eu lembro que um dia eu estava lendo, a gente teve um encontro da igreja. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no Salmo 139. O Salmo 139, a partir do verso 13, na minha tradução, que foi a tradução que eu li naquele encontro, eu fiz questão de trazer a Bíblia do dia. Dizia assim, 139, a partir do verso 13: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Gente, quando eu li isso naquele dia, eu perguntei para Deus: que admirável foi esse que tu me fez? Eu não consegui enxergar. Que coisa maravilhosa foi essa que o Senhor fez de mim? Eu não consegui entender. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse. Deus sabia tudo que eu ia passar. E eu não conseguia entender por que Deus permitiu então. Sabe o que era uma das coisas que eu escutava? Você quer? Uma criança de 2 anos? Você queria estar aqui? Outra coisa que eles me roubaram, meus pais. A nossa geração, ela foi criada de uma forma totalmente diferente. Onde a gente apanhava quando fazia coisa errada, onde a gente era cobrado. Hoje em dia é mais liberal, né? Mas na nossa geração não. Então, muitas vezes eu ouvia dos meus abusadores: deixa que é para o seu próprio bem. Eu ouvia dos meus abusadores: você não tem querer, você não tem escolha. Eu ouvia dos meus abusadores ameaças. E quando eu chegava dentro de casa, às vezes eu escutava do meu pai: você não tem querer. Na cabeça de uma criança, gente, não há distinção. Meu pai nunca me fez mal, nunca. Mas quando ele virava para mim, ele usava aquela frase: você não tem querer. Eu não era respeitada por ele também. Quando eu sentia medo de alguma coisa e ele não entendia meus medos, é para o seu próprio bem. Então, assim, eles me fizeram olhar para os meus pais como se fosse como eles. E eu não me sentia parte da minha família. Eu me sentia uma intrusa. Parecia que minha irmã fazia parte dali, mas eu não. E eu não entendia por quê.
hoje, quando eu vou na casa de minha mãe, não é assim, tipo a minha casa, é a casa da minha mãe. Eu tenho dificuldade de ir para a casa de qualquer pessoa, porque parece que em todos os lugares que eu vou, eu sou inadequada, eu incomodo. E aí, isso foi no final de semana, quando foi uns 2 dias depois, eu acho, eu estava estudando o Salmo 44. Vamos abrir aí no Salmo 44. Eu tinha estudado esse Salmo antes do encontro. E eu escrevi sobre metade do Salmo, porque teve uma parte do Salmo que eu não entendia. E eu preferi não escrever. E aqui na primeira parte do Salmo, vem falando que os filhos de Deus, eles ouviram dos milagres, das coisas que Deus fazia, os livramentos que Deus dava. E eles também tinham recebido vários livramentos de Deus. Mas a partir do verso 9 diz assim: mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com o nosso exército, diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos desprezastes entre as nações. Eu vou pular aqui um pouquinho e a gente vai para o verso 17. Eles começaram a sofrer. Salmo 44, vamos ler agora a partir do verso 17. Aquele povo estava sofrendo. Geralmente, quando as pessoas sofrem, é por quê? Porque elas estão abandonando o caminho do Senhor. Mas olha o que diz aqui no verso 17. Tudo isso aconteceu sem que nós tivéssemos te esquecido, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não se voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais. Por que Deus estava permitindo aquelas coisas, se eles permaneciam fiéis a Deus? Teve um tempo da minha vida, gente, que eu achava, deve ser que eu ia ser uma pessoa muito ruim, para Deus ter permitido eu passar tudo isso, para eu ser uma pessoa melhorzinha. Teve um tempo que eu pensei isso. Que ser humano eu ia ser se eu não tivesse passado por isso? Porque é o que a gente ouve, né? Que as provas vêm para nos lapidar, né? Eu falei, então eu devia ser alguém muito ruim. Mas no dia que eu estudei esse salmo aqui, o Senhor me revelou outra coisa. No dia que eu estudei esse salmo e eu fui para o Espírito Santo, tinha pedido até o pastor Simar, marido de Zane, para que me explicasse essa parte do texto, porque eu não estava entendendo. Só que ele estava ocupado e antes dele me responder, o Espírito Santo respondeu. O Espírito Santo falou assim, ó, pense em Jesus. Lembra de Jesus. Jesus estava em um lugar harmonioso, perfeito, não tinha nem mancha de pecado. E ele sabia que ele precisava vir aqui para sofrer, para apanhar, para morrer, por aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Jesus não tinha escolha, sabia disso? Porque a escolha de Jesus era, ou ele desiste de mim, ou ele morre por mim. Isso é escolha, gente? Isso não é escolha. Jesus não tinha escolha, porque a única escolha que ele tinha era desistir de mim. Mas ele me amava muito mais. E ele veio aqui. E quando Cristo veio aqui, ele veio revelar o amor de Deus. E quando eu me deparei com isso, eu falei, Senhor, agora eu entendo. O Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso para que eu revelasse o teu amor para essas pessoas. Para que cada vez que elas vissem tudo o que elas fizeram comigo, mas eu me tornei quem eu sou hoje pelo teu milagre, elas vão reconhecer que existe um Deus na terra, existe um Deus no céu, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Gente, eu não sei explicar. Minha amiga está aqui, ela está de prova, porque ela foi acompanhando cada fase, e quando aconteceu alguma coisa, eu já montei um grupo já com algumas pessoas que era para contar as bênçãos. E eu estava numa alegria, mas numa alegria naquele dia. Tu já viu alguém ficar feliz de sofrer para mostrar o amor de Deus para alguém? Mas eu estava alegre. Não sei de onde vinha aquela alegria, mas era uma felicidade. E eu me lembrei de Paulo, porque Paulo falava assim, eu me
me glorio nas tribulações, porque eu fui achado digno de ser participante do sacrifício de Cristo. E eu falei, Senhor, hoje eu fico arrepiada, hoje eu entendo Paulo, na pele. Nunca senti raiva de nenhuma das pessoas que fez isso por mim. Eu sentia medo, alguns ainda sinto. Tem pessoas da minha família que até hoje eu não me imagino na frente deles, porque eu ainda estou num processo. E eu sei que Deus vai curar tudo. Porque gente, eu dormi angustiada. E no outro dia, quando o Espírito Santo falou isso, toda a angústia foi embora. Antes disso acontecer, eu vi uma vez o colega do meu pai na rua e eu surtei. Por quê? Porque naquele momento, a minha ideia era, se ele olhar nos meus olhos, ele vai saber que agora eu sei. Eu estava no açaí, eu estava dirigindo sozinha, não tinha ninguém para dirigir para mim. E eu lembro que eu também mandei mensagem para as meninas, eu liguei para a manhã e eu tentando me acalmar e tentei falar com os Zane não podia porque eles estavam na escola. E eu não sabia mais o que eu ia comprar, comprei tudo que eu não queria e nada do que eu precisava naquele dia. Eu lembro que eu te encontrei ainda sentada, tu passou ali pela Avenida Rio Branco. E eu vi de longe assim, a Osana, eu falei, eu podia chamar ela, né? Mas tu tava com outra pessoa, eu falei, não vou chamar não. Eu fiquei lá no meu cast. Gente, eu acostumei a lidar com meus problemas sozinha. Eu fui forçada desde criança a lidar com tudo sozinha, só eu e Deus. Mas depois desse dia, eu estava no açaí de novo, com manhã. E eu encontrei a mesma pessoa, só que manhã estava em um canto e eu estava em outro. Aí na hora que eu vi, eu lembrei do que Deus me falou de revelar o amor. E eu falei, eu falo ou não falo, eu falo ou não falo. Eu fiquei assim por um segundo. Não, Senhor, ainda não estou preparada para isso. E saí. Saí procurando manhã. Agora eu posso procurar manhã. Antigamente eu não podia, mas agora eu posso. E eu fui lá e manhã, não sei quem está aqui, manhã. E manhã fica aqui. Não, aí manhã fica toda desconcertada às vezes, viu, gente? E aí a bichinha ficava, bora comprar um não sei o que. Eu falei, mãe, eu tô te dizendo que não sei quem tá aqui, tu tá entendendo? E ela, então tá, fica aqui, respira um pouquinho. E aí a gente ficava. Quando via que a pessoa tava por um canto, a gente ia pro outro. Até que, graças a Deus, cada um seguiu o seu rumo. Mas sabe o que foi diferente dessa vez? Eu não surtei mais. Eu senti medo quando eu vi, senti algo estranho, senti. Mas a minha alegria não foi tirada de mim. E desde o dia que Deus me revelou isso, que eu estou aqui para revelar o amor do Pai, a minha alegria não saiu mais de mim. Não importa quais sejam as circunstâncias da tua vida, escolha permanecer ao lado do Senhor. Escolha servir ao Senhor. Se você chorar, não desista. Essa música surgiu nessa circunstância. Eu ainda não tinha recebido minha bênção, viu, gente? Quando essa música surgiu. Eu tenho a música da minha bênção, mas ela ainda está no forninho. Um dia eu volto aqui para cantar para vocês. Eu vou cantar essa música agora e que possa ser também a sua inspiração. Que independente do que aconteça na sua vida, entenda que você foi colocado aqui para revelar o amor do Pai. Muitas vezes em minha vida não consigo entender. Eu busquei felicidade e me veio sofrer. Procurava liberdade e me veio a solidão. Quem disse que seria fácil não sabe o preço do em seu caminhar, você pode decidir qual caminho quer seguir e aonde quer chegar. Mas há alguém maior que sabe tudo de você e só quer te ver feliz. Você pode confiar, pois não se cansa de te amar. Saiba, pois, que há pedras no caminho, mas você não está sozinho.
estás bem aqui, olhando para mim, me esperando voltar. Não vou duvidar, pois sei que estás bem aqui, olhando para mim, me esperando voltar, pois não se cansa de me amar, de te amar, de nos amar. Amém. Eu sei que Deus ainda tem muito mais para a minha história e para a sua também. Basta você se permitir, se colocar nas mãos do Espírito Santo e deixar Ele guiar a tua vida. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Senhor, mesmo por todas as coisas ruins e difíceis que eu passei, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor usou cada uma delas para o meu bem. A tua palavra garante isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. E se hoje eu sou a mulher que eu sou, é porque o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Eu sou um milagre teu, Senhor. E eu sei que cada um dos teus filhos aqui é um milagre também do Senhor. Leva-nos para os nossos lares em paz, mas na certeza, Senhor, de que não importa o que nós passamos neste mundo, quem nunca sai do nosso lado é o Senhor. Quem nunca nos abandona é o Senhor. E mesmo diante das adversidades da vida, não significa que o Senhor não está presente. O Senhor estava presente quando Cristo estava morrendo naquela cruz em meu lugar, mas o Senhor não tirou Ele da cruz. Porque o Senhor me amou antes de amar o seu filho. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, querido Jesus, porque quando o Senhor pôde escolher entre me perder e morrer por mim, o Senhor escolheu morrer por mim. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, querido Espírito Santo, por cada resposta, por cada oração atendida, por cada oração que fizeste para Deus quando eu não conseguia orar. Muito obrigada pelo teu agir na minha vida, querido Espírito Santo. Que cada um dos teus filhos aqui, cada um daqueles que irão ouvir esse testemunho, Senhor, que eles possam também sentir esse cuidado teu, que eles possam sentir o teu amor, Senhor, verdadeiro, puro, pleno, por cada um deles. Muito obrigada por essa oportunidade de testemunhar de Ti, pelo ministério que o Senhor está me dando, Pai. Eu simplesmente me coloco em Tuas mãos para que a Tua vontade seja feita. Em nome de Cristo Jesus. Amém.